E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia correu como pólvora desde as primeiras horas do dia, um suposto cancelamento do duelo entre Corinthians e Juventude por decisão do STJD. A tensão tomou conta das conversas nas redes e nos grupos de torcedores, enquanto Caxias do Sul amanheceu sob um clima de incerteza. Mas o que, de fato, está decidido? Até o início da noite desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, não há publicação oficial do STJD determinando o cancelamento do jogo. A partida segue marcada para as 20 horas, de Brasília, no Alfredo Jaconi, válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O pré-jogo, inclusive, foi divulgado por veículos com ficha técnica e arbitragem escalada, reforçando o status de partida mantida até nova ordem. Para o torcedor, vale entender a engrenagem. O STJD pode intervir em situações extraordinárias, especialmente quando há alegações de descumprimento de regulamento, segurança ou litígios que afetem a lisura da competição. Ainda assim, cancelamentos de partidas são medidas raras e costumam vir acompanhadas de atos formais e comunicados públicos no portal do tribunal, algo que, neste caso, não foi publicado. O histórico recente ajuda a calibrar as expectativas. Em 2024, por exemplo, o Corinthians levou ao STJD uma contestação contra a mudança de datas na Copa do Brasil, movimento que mostrou a disposição jurídica do clube, mas o pleito acabou indeferido e o calendário foi mantido. Ou seja, a Corte não hesita em decidir com base no regulamento, mas decisões dessa natureza são notificadas oficialmente quando ocorrem. Também pesa no contexto o fato de Corinthians e Juventude terem aparecido na pauta do STJD em episódios distintos no passado, como as denúncias por uso de sinalizadores no estádio, algo que gerou processos e multas. Esse histórico jurídico frequentemente acende alertas e confusões em dias de jogo, mas não significa, por si só, que um confronto seja cancelado. Dentro de campo, o cenário esportivo torna o capítulo ainda mais sensível. A 19ª rodada fecha o turno e costuma redesenhar ambições. Quem está pressionado busca oxigênio, quem embalou mira o G6, e quem tropeçou demais precisa reagir rápido. O Corinthians chega ao jogo com necessidade de pontos para reposicionar a narrativa do seu campeonato, enquanto o Juventude tenta transformar mando de campo em trunfo concreto. O palco, Alfredo Jaconi, tem peso próprio. A logística, a dimensão do gramado e o clima da serra costumam cobrar pedágio dos visitantes, mais um motivo para a comissão técnica corintiana administrar minúcias de viagem, recuperação e ativação pré-jogo. Até aqui, nada disso foi interrompido por despacho do tribunal, o que reforça o compasso de espera por qualquer comunicação oficial. Se a bola rolar, a expectativa recair sobre ajustes do meio-campo e a efetividade da dupla de frente do timão. A projeção de escalações publicada no dia do jogo indica uma espinha dorsal conhecida do torcedor, com chances de variações conforme o contexto, algo que Dorival Júnior tem ensaiado para melhorar o volume ofensivo sem abrir mão de proteção na base da jogada. Do outro lado, o Juventude tenta conter a ansiedade de um turno com oscilações e quer transformar a noite em ponto de virada. Em confrontos assim, detalhes pesam: bola parada, transição curta, leitura de segunda bola. Ao timão, restará saber controlar o ritmo, impor posse útil e ser frio no último terço, virtudes que, quando aparecem, mudam a fotografia do campeonato. Agora, se eventual decisão do STJD mudasse o rumo do jogo, o impacto seria imediato. Agenda de televisionamento, logística de torcida, operação de segurança, malha aérea, tudo entra na planilha, e a CBF precisaria redesenhar o calendário, abrindo espaço num semestre comprimido por datas de Copa do Brasil e competições continentais. Não é simples, nem barato. Do ponto de vista do Corinthians, há um aprendizado institucional nas batalhas jurídicas recentes. É preciso agir rápido, municiar-se de laudos, protocolos e precedentes, e, sobretudo, comunicar com transparência para não alimentar ruídos. Em 2024, quando o clube correu ao STJD por causa do calendário, o recado foi claro: o tribunal decide pelo regulamento e por provas objetivas.
Para o vestiário, a palavra é foco. Entre cancelamento que não veio e a bola que pode rolar, a comissão ajusta o plano A como se o apito fosse soar às 20 horas, com um plano B na manga para eventual remarcação. A pior armadilha, nessas horas, é jogar o jogo das especulações antes de jogar o jogo do gramado. A torcida vive a montanha-russa própria de dias turbulentos, apreensão pela possibilidade de não ver o time em campo, curiosidade sobre bastidores e, acima de tudo, a necessidade de um norte oficial. Por isso, a recomendação é acompanhar os canais institucionais e os informativos do tribunal, onde decisões são publicadas quando há algo formalmente decidido. No relógio do campeonato, o fechamento do turno cobra precisão de execução. Pontuar fora de casa, mesmo em terreno hostil, pode reposicionar o Corinthians na tabela e aliviar o peso da semana. Em sentido inverso, remarcar jogo empurra decisões para diante e torna a maratona ainda mais desgastante. Em síntese, até o momento, Corinthians x Juventude está de pé, com data, hora e arbitragem confirmadas para esta segunda, 11. Qualquer mudança, suspensão, adiamento ou cancelamento, dependerá de ato formal e comunicado público do STJD e da CBF. Até que isso aconteça, a noite em Caxias do Sul segue preparada para futebol. A névoa sobre o cancelamento do duelo em Caxias do Sul continua espessa, mas o relógio do Brasileirão não parou. Até o início da noite desta segunda, a programação oficial mantém Juventude x Corinthians às 20 horas, no Alfredo Jaconi, com arbitragem definida e operações em andamento. Em outras palavras, o jogo está de pé, qualquer mudança teria de vir por ato formal, publicado e comunicado pelas instâncias competentes. No gramado, a partida tem peso de fechamento de turno e cheiro de jogo-chave para reposicionar narrativas. O Corinthians chega com 22 pontos em 18 partidas, orbitando o meio da tabela e perseguindo regularidade que ainda oscila de rodada a rodada. Do outro lado, o Juventude tenta respirar fora do bloco de baixo e precisa transformar Mando e Serra em vantagem palpável. A pressão é bilateral. Mesmo com o burburinho jurídico, nada indica despacho público do tribunal que mude a rota do confronto. Em casos assim, o protocolo é claro, sem liminar ou decisão publicada, prevalece a tabela. E a tabela, por hora, aponta a bola rolando às 20 horas em Caxias, com transmissão e ficha técnica organizadas, um recado de normalidade até que se prove o contrário. A escala de arbitragem também reforça a programação. Lucas Casagrande, jovem quadro do Paraná, apita o jogo, estreia dirigindo o Corinthians, dado que por si só já adiciona um componente de atenção ao comportamento dos protagonistas, sobretudo nos minutos iniciais. Jogo grande, margem pequena para erro. Na fotografia do elenco, o timão lida com baixas que mexem no terço final. Memphis Depay, peça central para puxadas rápidas e definição de jogadas, está fora por lesão. A comissão técnica redesenhou opções para não perder agressividade e manter poder de infiltração entre linhas. É noite para coordenar o ataque com paciência e frieza no último toque. Ainda assim, o Corinthians carrega cartas importantes. Yuri Alberto soma 5 gols no campeonato e sustenta a referência diária. Quando o time encontra Romero e Bidon em conexões curtas, a engrenagem acelera. No desenho defensivo, Kaká tem sido arma dupla, contenção e bola aérea ofensiva. São minúcias que costumam fazer a balança pender fora de casa. O Juventude vive outro tipo de encruzilhada, com 11 pontos e saldo negativo robusto. O Verdão da Serra precisa blindar sua área e jogar o duelo para os detalhes, bola parada, transição curta e segunda bola. Qualquer vacilo de compactação contra um adversário que gosta de atacar o espaço pode custar caro. No pano de fundo, vale lembrar, o STJD tem atuado com lupa sobre temas de isonomia e regulamento, como se viu recentemente no episódio de precificação de ingressos em jogos do Juventude, caso que culminou na adequação dos valores. A Corte não hesita em determinar correções quando encontra vícios, mas o rito é público e documentado. Da perspectiva corintiana, a lição é competir no campo e fora dele com a mesma intensidade. Jurídico atento, comunicação alinhada e grupo blindado. A maior armadilha seria disputar o campeonato das especulações e perder o compasso da noite que está à porta. O vestiário sabe, foco no plano A, e um plano B guardado caso o calendário vire de última hora.
A geografia do jogo cobra pedágio específico. O Alfredo Jaconi pede pulmão, leitura de trajetória de bola e inteligência para girar a posse sem se expor às diagonais longas do mandante. Para o Timão, sair da serra com 3 pontos significaria mais do que pontuar, seria consolidar evolução e entrar no retorno em trilho de ambição maior. No ataque, a régua é a eficiência. Sem um de seus finalizadores mais vistosos, o Corinthians precisa trocar volume por precisão, menos cruzamentos previsíveis, mais combinações pelo corredor central e chute limpo da meia-lua. É jogo para a meia acertar o último passe e para o 9 ser clínico em uma, no máximo 2 oportunidades. Defensivamente, a noite pede atenção redobrada às segundas bolas na entrada da área. O histórico recente mostra que, quando o time perde a primeira disputa e não fecha o rebote, os adversários encontram rota para finalizações perigosas. A comunicação entre zagueiros e volantes será decisiva para travar a banheira verde no terço final. O banco pode virar ativo estratégico. Dorival vem alternando soluções conforme o contexto, mais potência física para disputar duelos abertos, mais cérebro quando a posse pede lupa e cadência. Em jogos de miudeza, a primeira mexida costuma redesenhar o roteiro, e o Corinthians tem buscado essa assinatura no segundo tempo. A torcida acompanha cada respiração desde cedo, dividida entre a ansiedade por uma decisão oficial e a vontade de ver a equipe em campo. O sentimento dominante, porém, é de presença. Se tem jogo, o torcedor quer resultado, se houver remarcação, quer transparência e rapidez, 2 pilares que protegem a credibilidade da competição. Em síntese, a bola está programada para rolar, os elencos foram moldados ao cenário de hoje e o STJD, até aqui, não publicou decisão que suspenda o espetáculo. Se a noite terminar com futebol, o Corinthians tem a chance de fechar o turno com afirmação. Se houver qualquer virada jurídica, restará transformar a espera em preparo. Até agora, o placar fora do campo é de normalidade. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O capítulo que começou com boatos e ansiedade termina com uma certeza: o Corinthians atravessou a turbulência sem perder o eixo competitivo. Entre idas e vindas de informações, o clube manteve o planejamento alinhado, preservou o foco do elenco e não cedeu ao ruído que costuma consumir energia em semana decisiva. No vestiário, a leitura foi madura. A comissão técnica trabalhou com cenários, cuidou da ativação física e mental e reforçou automatismos que não dependem do adversário nem do CEP do jogo. Em bom mineirês, o Timão comeu pelas beiradas, ajeitou a casa primeiro, para depois reagir ao que viesse de fora. A diretoria, por sua vez, tratou de filtrar o ambiente. Em momentos assim, uma frase mal colocada pode virar incêndio, uma nota mal calculada, um problema. O Corinthians escolheu a rota institucional, deixando a disputa de narrativas para mais tarde e a prioridade esportiva para agora. O elenco entendeu o recado. Independente de se jogar hoje, amanhã ou semana que vem, há uma identidade em construção que não pode ser interrompida. É pressão organizada, bloco compacto, saída limpa e agressividade com bola. Esses pilares sobrevivem a qualquer remarcação. Para a torcida, ficou a dose habitual de angústia dos dias grandes. Mas também a sensação de que o clube aprendeu a conviver com o caos sem espiralar. O Corinthians de 2025 é convocado, jogo a jogo, a provar que sabe competir em campo e administrar o entorno fora dele. Se a bola rola, o time leva para o gramado que martelou no CT, primeiro passe firme, amplitude inteligente e capricho no último toque. Se a bola não rola, o legado é claro, processos melhoram, comunicação se afina e o grupo segue pronto para responder quando o calendário mandar. A noite em Caxias do Sul, com todo o simbolismo de fechar turno e abrir perspectivas, serviu de termômetro emocional. O Corinthians saiu dela mais consciente da própria rota. Quando o barulho aumenta, o trabalho tem de falar mais alto. E falou. As leituras táticas que se esperavam para este duelo seguem válidas para o próximo. Ajustes por dentro, triangulações curtas para furar linha baixa, dobradinhas no corredor para criar superioridade, sobretudo, paciência para não transformar posse em cruzamento estéril. Defensivamente,
O recado foi assimilado: proteger a zona do rebote, encurtar o espaço entre zaga e volante e não permitir que o adversário tenha segundas ações. Em jogos com margens finas, o que decide é justamente o detalhe que não vira manchete. No aspecto mental, a resposta foi adulta. Não houve desespero por confirmação, nem acomodação diante do impasse. Houve plano, método e profissionalismo. Isso, para um elenco em busca de constância, vale tanto quanto 3 pontos. A direção esportiva também colheu aprendizados. A temporada é apertada e pede que o clube esteja pronto para janelas comprimidas, viagens de última hora e readequações. Quem se organiza por antecedência sofre menos quando o jogo do tabuleiro muda. Para a comissão técnica, a lição tática encontra eco na lição prática. Não é sobre ter 1000 variações, é sobre repetir bem o que já funciona. A cada sessão, o Corinthians se reconhece um pouco mais, e um time que se reconhece se torna mais difícil de derrubar. O torcedor, no fim, leva para casa a confirmação de que o caminho é longo, mas o trilho foi assentado. Com bola ou sem bola, com chuva de boatos ou céu limpo, o Corinthians sustenta a mesma régua: competir forte, comunicar claro e evoluir a cada capítulo. Se havia uma pergunta no ar, a resposta veio do próprio grupo. A ambição não está à mercê da agenda. O elenco quer, a comissão sabe o que quer e a diretoria entendeu como proteger esse querer. Quando o apito soar, seja onde for, a equipe chegará com o motor aquecido. Assim, a história se conclui sem fogos de artifício e com algo ainda mais valioso: consistência. O Corinthians encerra este episódio olhando para frente, com os pés fincados no presente e a cabeça no retorno que já bate à porta. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.